Muito bom dia, galerinha dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Em nossa videoaula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre forças e máquinas simples. E qual que é o objetivo de nossa aula? Vamos identificar a atuação das forças em situações do nosso cotidiano, vamos compreender as leis de Newton e aplicar o conceito de força e das leis de Newton para explicar o funcionamento de máquinas simples. Então, nesta imagem que vocês estão vendo aqui, vocês podem perceber a simulação de um cabo de guerra. E a perguntinha é: neste caso, em um cabo de guerra, o que acontece se esses dois grupos puxarem a corda com as forças exatamente iguais? O que vai acontecer? Vai ter um equilíbrio, correto? Ela se move ora para um lado, ora para o outro, ou ela fica parada? E se o grupo que estiver vencendo aqui e mais um integrante for ajudar o outro grupo, equilibrando perfeitamente as forças, o que acontece com o cabo de guerra? Se um grupo tiver pessoas muito mais pesadas que as do outro grupo, o cabo de guerra será justo? Então, nós vamos aprender com esta simulação agora, ver mais exemplos também sobre forças e máquinas simples. Mas o que vem a ser força? Bom, se a gente levantar uma barra com pesos, empurrar um carrinho de supermercado ou sustentar uma mochila nas costas, isso é um exemplo de situações que exigem certa força das pessoas. Mas na prática, a gente sabe que quanto maior for o peso do objeto, maior será a força necessária para tirá-lo de uma posição ou movimentá-lo até um outro lugar. Além disso, ao sustentar esse objeto, é preciso uma força para impedir que ele caia. Essa força ela deve ser igual ao objeto ou ao seu peso. Nas ciências, força está relacionada com empurrar, puxar, levantar, apertar, equilibrar, atrair ou repelir. Outra situação em que é fácil identificar uma força atuando é quando a gente chuta ou vai cabecear uma bola. Quanto mais forte é a força do chute ou da cabeceada, mais rápido a bola se movimenta. Além disso, a bola se deforma com o chute ou com a cabeceada, e se ela estiver murcha, será necessário fazer ainda mais força para movimentá-la, porque ela deforma mais do que quando está cheia. O que essas situações têm em comum é a interação entre dois corpos. A pessoa e a barra com pesos, a cabeça e a bola, o carrinho e a pessoa, a mochila e as costas. Com base nesses exemplos, é possível a gente concluir que uma força existe quando há pelo menos dois corpos envolvidos. Então, para a gente fazer a definição de força, a gente tem que ter em mente esse conceito. Para haver uma força, tem que existir pelo menos dois corpos envolvidos neste conceito. Bom, consequências da aplicação da força. Quais são as consequências? Nas consequências da aplicação da força, em cada caso ocorre alteração da velocidade, por exemplo, quando a gente empurra um carrinho de supermercado, a deformação de um corpo, por exemplo, cabeceando uma bola, ou o equilíbrio de um corpo, por exemplo, segurar uma barra de exercícios. Isso tudo é um modelo de consequências da aplicação das forças no nosso dia a dia. Muito bem, mas o que significa força? Força, como eu falei antes, é a interação existente entre pelo menos dois corpos. E como que ela é representada? Ela é representada por essa flecha, que é chamada de vetor dentro da ciência. Então, se a gente procurar a palavra força em nosso dicionário, a gente vai encontrar muitos significados que são utilizados no nosso dia a dia. Força pode ser, por exemplo, vigor muscular, ou sinônimo de vontade, ânimo, disposição.
Ele tem tanta força que nunca vai deixar de buscar seus sonhos. Por exemplo, essa frase, ele induz que a pessoa tem uma força de vontade. Só que na ciência, essas palavras têm um entendimento bem específico, mas no cotidiano pode ser muito outros sentidos. Isso também pode ocorrer com palavras energia, potência, concentração, acidez, calor, sistema. Dizer que uma pessoa musculosa tem muita força não impede que você veja perfeitamente essa força que ela tenha. Mas quando se trata de ciências, não é possível dizer que uma pessoa tem força. Afinal, sua definição científica é de uma interação existente entre pelo menos dois corpos agindo. Portanto, não há como a força estar contida somente em um corpo. Ela não pode ser algo que o corpo tenha sozinho, tá? E para a gente definir força, a gente tem que saber que sempre vai ter a representação em ciências por essa flechinha aqui, que vai ser chamada de vetor. Quando a gente realiza a força ao empurrar um objeto, como uma caixa, a gente está percebendo o movimento desse objeto. Essa força ela é representada por uma ilustração, que como eu falei, a flechinha, que tem esse nome técnico chamado de vetor. Essa intensidade da força está relacionada ao comprimento desta flecha aqui. Quanto maior a força aplicada em um corpo, maior o tamanho do vetor. A imagem aqui, ela mostra como a força pode ser representada. Então, a gente pode ver que força, ela é representada pelo símbolo de F. Então, o F maiúsculo, que é o nosso vetor, que vai representar a força. A força, pessoal, elas recebem nomes especiais, tá? Nós temos a força-peso, que está relacionada à gravidade dos corpos, que são puxados para baixo. Nós temos a força elástica, que está atuando em molas ou elásticos, né? Ou outros materiais que visivelmente vão se deformar. E nós temos a força de atrito, que é o contato entre dois corpos. A força de atrito é um desses casos. Ela é uma força que existe quando há contato entre os dois corpos e um deles vai se movimentar em relação ao outro. Então, se a gente tem uma caixa, por exemplo, sendo arrastada no chão, ela é sujeita a uma força de atrito pelo solo, pois o contato entre ela e o chão vai dificultar esse movimento. Então, as consequências relacionadas à força, né? Elas são de 3 tipos: a força peso, a força elástica e a força de atrito. São os nomes especiais no caso das forças. Aqui vocês podem ver a imagem de um pneu novo e um pneu desgastado. Bom, um dos fatores que influenciam na força de atrito é o quanto lisa ou áspera são as superfícies dos corpos em contato. Por exemplo, no automobilismo, um dos problemas do piloto é com o desgaste do pneu. Eles se desgastam porque há uma série de imperfeições microscópicas tanto na superfície dos pneus quanto na do asfalto. Por isso, pneus de compostos diferentes podem sofrer atritos diferentes. Da mesma forma, pistas mais ásperas, quer dizer, mais rugosas, com maior desgaste, elas também vão desgastar mais os pneus do que pistas mais lisas com menos rugosidade. Uma maneira mais prática de reduzir o atrito entre a superfície é lixá-las, poli-las ou encerá-las, o que deixa mais uniforme com menos irregularidade, causando menos danos aos pneus. E para terminar, nós vamos agora ver o uso dessa força resultante, ou seja, como que ela é aplicada e quais as suas fórmulas. Muitas vezes, basta só uma pessoa para empurrar uma caixa, mesmo em superfícies com atrito, mas muitas vezes a gente precisa de uma força maior. E essa força
que empurra de um lado para o outro vai atingir também esse atrito, agindo no sentido contrário ao escorregamento. Se a gente empurrar um armário cheio ou uma máquina de lavar, a gente pode notar esse atrito entre o objeto e o chão. Então, observem aqui. Como que a gente vai usar a força resultante com a sua fórmula? Força resultante, ela tem a fórmula de FR. Então, força resultante, FR, que é igual. F1 seria a força número 1, mais F2. Por que mais nesse caso? Porque ambas as forças aqui, elas estão atuando na mesma direção e no mesmo sentido, ambas indo para o lado direito da caixa aqui ao seu empurrar. Então, vocês observem aqui que nós temos força 1 valendo 100 newtons, força 2 valendo 120 newtons. A somatória de força 1 mais força 2, nós vamos ter um total de 220 newtons, certo? Então, nesse caso aqui, a gente fez uma somatória dessas duas forças aqui. Força resultante agora contrária a seu objeto. Nós temos F1 mais F2, que estariam na mesma direção e no mesmo sentido, menos uma força 3. Então, força 1, 100, força 2, 120, conforme aqui em cima. Menos a força contrária aqui, que vai da direita para a esquerda, que seria de 50 newtons. Então, você vai somar as forças do mesmo lado e mesma direção e sentido e vai diminuir a força contrária, certo? Então, você tem 100 mais 120, menos a força contrária, que seria essa seta aqui oposta, que vai ser menos 50. Então, 100 mais 120, 220 menos 50, que vai dar o resultado aqui. Então, 220 menos 50, 170 newtons, certo? Então, aqui nós temos o uso da força resultante, como que a gente vai usar no sistema internacional. E por que newtons? Bom, com o objetivo de padronizar as unidades ao redor do mundo, quase todos os países adotaram o sistema internacional de unidades. Então, ele padroniza, por exemplo, a medição de comprimentos em metros, a de massa em quilogramas. E no caso da força, a unidade de medida se chama Newton, em homenagem ao inglês Isaac Newton. Outras unidades também do nosso dia a dia, elas foram batizadas com o sobrenome de pessoas, como a potência, que é dada em watts, homenagem ao escocês Jamie Watts, ou a tensão elétrica, que é dada em volts, homenagem ao italiano Alessandro Volta, certo? Então, fica aqui a dica para vocês de como a gente vai usar a fórmula do FR, que é a força resultante, quando a gente soma, as forças são do mesmo lado e mesmo sentido. E quando as forças elas são somadas e depois diminuídas, significa que uma vez elas estão do mesmo lado, mas depois ela vai estar em sentido oposto, que seria no caso aqui só o menos 50, certinho? Então, ficamos por aqui e vamos às nossas atividades da próxima aula. Um grande abraço, até mais!